Paixão, então. Para isso, eu vou ler o livro, partes do livro, Os Prazeres da Alma, do Hamed. Ele tem 2 capítulos que falam sobre isso. E eu vou misturar os 2, tá? Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas. Desculpa. Menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Mais flexível me veio logo, né? Que Frei José nos pede nesse ano, né? Mais flexibilidade para a gente poder transpor as nossas dificuldades. Então, só nesse trechinho aqui, antes de continuar, é uma questão para a gente pensar, nós que somos espíritos. Nós temos compaixão na nossa relação? Vocês vivem compaixão? Tentamos. É uma boa saída essa, tentamos. É quando nos tornamos mais realistas. Será que a gente está vivendo uma ilusão, então? Foi o que eu estava falando de início. Será que a gente, de fato, está vivendo essa realidade? Estamos sendo autênticos, verdadeiros conosco? Menos exigentes e mais flexíveis. Hoje o mundo passa, as dificuldades que passa, a sociedade, a gente, quando pega o jornal, só mostra violência, violência, né? Cada situação assim, escabrosa. Menos exigentes. Será que nós não estamos julgando muito? E será que a gente não está vendo as pessoas, ouvindo as pessoas, vendo os noticiários com muito julgamento? E não com uma crítica construtiva? E não com uma reflexão de fato, com crescimento? Eu gosto muito do exemplo daquele que fala assim, quando a gente vai criticar alguma situação, a gente tem que criticar a situação em si, não os personagens, né? Então, se... Tá bom, não vou olhar para você. Se o Roberto... Eu uso ela de exemplo porque ela está do lado, mas se o Roberto ele faz alguma coisa... Não, né, ele vivencia o egoísmo, o orgulho, numa situação qualquer, ele está ali, e aí eu olho para ele, já olho a figura do Roberto. De um modo geral, a gente olha o Roberto e esquece um pouco do problema crucial, que não é o Roberto, e sim a atitude. A intenção ali por trás, o egoísmo, o orgulho que ele está vivenciando. A gente não analisa isso. A gente condena o Roberto. Ele não deveria ter feito isso. Seria muito mais interessante na situação do Roberto, o personagem, que aí a gente vai olhar, independente se é o Roberto, a Sara, a Sônia, Zé Marcos, não interessa, mas pegar o que aconteceu, o enredo, então. O que aconteceu? É isso, foi motivado pelo orgulho, esse orgulho motivado pelo egoísmo levou a ele a uma ação violenta, prejudicou fulano, ciclano. Então, não me preocupe em condenar ou dizer ele não deveria. Eu vou pensar e dizer, essa situação poderia ser diferente se não tivesse o orgulho, o egoísmo por trás da ação, não fosse o móvel das ações. Então, há uma crítica, sim, uma crítica da situação em si, mas eu não estou focado no personagem. E a gente, muitas vezes, se perde nisso, esquece de tirar o aprendizado daquela história e foca no personagem, guarda o nome. Ah, o fulano, o fulano. A gente não pensa. Aquela situação... Oi? Deu uma piscada, né? Oi? Pode falar. Não, não. Era sobre? Ah, aquele que fez aquilo, né? Você nunca... Ah, Roberto, aquele que fez aquilo, né? Exatamente. Então, Roberto, aí você vai. E é muito interessante isso, porque outro dia eu estava conversando sobre isso, a gente cria estereótipos assim das pessoas. Então, se a pessoa fez uma situação, corre o risco dele ser taxado daquela pessoa. Por exemplo, fez alguma coisa, foi teimoso. E aí ele passa a ser o teimoso. E ele, de fato, não é. Viveu em algum momento uma teimosia, como todos nós aqui vivemos ao longo da encarnação, mas se coloca aquela pessoa como taxada de teimoso. E tudo que ele fizer, ainda que não seja, é o teimoso, é o teimoso. E a pessoa vai criando essa característica para si, muitas vezes. Verdade. A gente absorve isso. E isso é muito ruim, porque nos tira de uma relação mais verdadeira, mais autêntica, mais gostosa. A gente acaba vivendo relações onde há muito mais uma situação de julgamento e de disputa, onde a gente a todo momento, né, está tentando taxar o outro, e geralmente de coisas negativas. Lógico, se a gente taxar só de coisas positivas era uma coisa, mas
só de coisas negativas, e isso é muito ruim para as relações de um modo geral. Porque as pessoas vão acabar, e a gente também faz isso, a gente entra no modo defensivo. A gente começa a não ser natural, porque eu tenho medo de ser taxado como teimoso. Aí eu poderia falar algo interessante, não falo porque o outro vai me chamar disso ou daquilo. E a gente começa a deixar de ser natural. E isso é muito perigoso. A gente vai perdendo essa forma mais leve, mais natural de ser. E que está muito próximo dessa compaixão. A gente vai ver isso agora com continuidade do texto. Ao abrirmos o coração para alguém, vivenciamos uma forma de empatia. Ele aqui associa muito a compaixão com a empatia. Sentimos o que ele sentiria caso estivesse vivenciando a sua situação. Isso é uma questão de ressonância. Só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Se não nos permitirmos sentir medo, amor, tristeza ou alegria, não podemos reagir a esses sentimentos diante das pessoas e podemos até duvidar de que elas os estejam experimentando. Isso vai muito daquilo que eu estou falando. Está perdendo a autenticidade das pessoas. Elas estão deixando de ser elas mesmas. Então, a gente começa a não ter um contato de alma para alma. A gente começa a criar uma vida meio de ilusão. A gente começa a representar um papel que satisfaça o meio social em que eu vivo. Percebe como isso é muito ruim para todos nós? Isso cria, ao longo do tempo, relações que não são relações de fato verdadeiras. São relações que acabam cumprindo uma função social. Então, a gente está com o outro, mas não consegue se colocar de forma autêntica. A gente está sempre se medindo, a gente está sempre se vigiando, porque a gente já tem do outro uma percepção equivocada. E ele fala que, para a compaixão, a gente tem que se colocar numa questão de empatia. E não é fácil ter empatia, você se colocar no lugar do outro. Sendo ele, tá, gente? Porque é muito difícil. Você sentindo o que ele sente. Porque se eu pego e vou lá para o lugar da Sara, mas eu aqui com as minhas, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, é muito difícil você se colocar e entender todo o processo que gira em torno da Sara, o que levou ela a estar nessa situação, né? Se apresentar dessa forma, e aí tentar entender esse sentir dela. É muito difícil. E isso só se consegue se você estiver aberto ao mundo. Se você realmente, nas relações, não estiver com esse receio que eu estou falando. Como a gente está muito preocupado com o julgamento, a gente meio que se retrai. Então, a gente não consegue se aproximar do outro. E aí é muito difícil a gente viver uma verdadeira compaixão. A gente vai ver aqui que tem as doações, tem as coisas, mas a gente não está fazendo aquilo com o espírito de compaixão. Muitas vezes a gente está fazendo algo pelo outro porque a gente está se favorecendo de alguma forma com isso. Ah, eu vou me favorecer que eu que estou dando, mas você está sendo bem visto pelo outro. Você está dando uma satisfação social. Você fica bem na fita. Você está tendo um ganho com isso, na sua relação com a sociedade. Então, muitas vezes a gente está ajudando, a gente, né, está fazendo algo para o outro. Ah, essa pessoa é muito boa, está fazendo a caridade, é uma pessoa que está exercendo a compaixão, e às vezes não. Ali tem algo que não é isso. Ainda que na sua atitude você até ajude a pessoa se beneficie de alguma forma, mas ainda assim não é a verdadeira compaixão. Então é muito difícil a gente viver essa empatia. Para isso, a gente tem que tirar essa capa que a gente veste, para a gente poder. Como é que eu vou viver essa percepção do que a Sara sente, né, e tal, se eu estou aqui munido de uma casca, protegido dela e ela também de mim? Fica muito difícil. A gente filtra o negócio, não consegue viver. Eu virei a página onde eu estou, me perdi. Aí, ajuda. Oi? É aqui mesmo? O cara está atento. Ele dali conseguiu ver minha página. Então, a ajuda verdadeira, sapiencial, é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmas.
O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. Será que a gente ajuda as pessoas dessa forma, deixando elas serem elas mesmas? Ou será que a gente ajuda com algumas vírgulas, com algumas aspas, né? Será que a gente ajuda com senão? Será que tem isso aí na nossa ajuda? Será que a gente está ajudando esperando algo em troca? Nem que seja um agradecimento? A gente, quando ajuda, a gente espera o agradecimento? O certo é não, né? A gente ajuda porque a gente quer ajudar. Eu nem vou no campo do certo ou errado, é mais para a gente perceber como é que a gente se sente nisso. Será que a gente fica aguardando? E se a pessoa não dá um agradecimento, será que a gente se magoa? A gente se sensibiliza? Não estou falando de pequenas ajudas, que essas a gente passa lá. Estou falando de coisas um pouco mais assim profundas, em que muitas vezes a gente até tem que se doar um pouco mais, tem que fazer um esforço para ajudar a pessoa. E a pessoa não expressa, ainda que esteja grata, mas não expressa de alguma forma essa gratidão, a gente fica numa boa, está tudo bem, ajudei porque foi um ato nobre, eu sou espírita, é assim, está tranquilo para a gente, é isso? Não, Se for, está ótimo. não. Se não for, talvez a gente tenha que refletir. Será que o que eu estou fazendo é, de fato, um ato caridoso? Será que eu estou sendo um ser compassivo? É uma boa análise, né? Eu nem vou falar de autoconhecimento aqui. Deixa eu continuar. Coça a linha da montanha. Algumas religiões podem distorcer nossa concepção de mundo, utilizando a culpa ou o fanatismo como forma de nos controlar ou de nos forçar a doar coisas. Muito interessante isso. Ele está falando de religião e tal, tudo, mas eu falo, abro o leque, religião, sociedade ou grupo que a gente vive, né? Às vezes a gente é levado a isso para a gente não se sentir culpado, não se sentir mal, aquela famosa dor de consciência, né? Então eu dou um dinheirinho aqui, eu me sinto melhor, já fiz minha cota do dia, estou bem na fita, vou dormir melhor, ter essas coisas. A viseira do emocionalismo pode nos levar à frustração e ao desapontamento. Podemos ser coagidos a conceder benefícios ou participar de doações materiais usando uma forma distorcida de compaixão. Tá? Muitos de nós nos doamos porque esperamos receber em troca atenção e respeito de outras pessoas. Isto não é ajuda real, nem mesmo está unida ao amor, mas se assemelha a uma forma de barganha seguida de eternas cobranças. E aí isso também cai muito nas nossas relações, inclusive afetivas. A gente se relaciona com o outro, a gente se doa, mas eu só me dou se o outro também se doar, se o outro se entregar, se o outro fizer mais do que isso, se o outro fizer aquilo que eu espero que ele faça. Aí, ladeira abaixo a relação. Porque aí a gente começa a viver uma relação cheia de expectativas que o outro precisa nos satisfazer. E aí está tudo errado. Então, a gente, muitas vezes, está num processo de doação, porque nós estamos, muito antes de doar, esperando essa retribuição. E aí, se não há essa retribuição, das mais variadas formas, nós somos tocados. Nós nos sentimos magoados, entristecidos, decepcionados com o outro. E eu vou dizer que muitas pessoas que nos decepcionaram no caminho não sabem disso, gente. Que esqueceram de avisar elas que elas deveriam de fazer o que nós queríamos que elas fizessem. Que nós só as amaríamos se elas fossem do jeito que a gente queria que elas fossem. E aí nós nos decepcionamos. Eles são culpados, não são? Muito culpados.
Quem mandou essa pessoa não corresponder às minhas expectativas? Só tem um detalhe, eu esqueci de avisar que a relação seria baseada nisso. Porque, na maioria das vezes, a gente não sabe disso. A gente vive as relações, mas essas relações não são baseadas num sentimento genuíno de amor. Ele está misturado com sentimentos de posse, de egoísmo. E aí as relações ficam muito ruins. E na compaixão é isso. Olha como eu fico lendo isso e fico assim, caramba, eu estou me distanciando cada vez mais dessa tal de compaixão, né? E eu que pensei que eu era, dentro da doutrina, eu era mais compassivo, eu era um cara que exercia isso, mas aí eu já começo a me questionar, será que é isso? Será que, de repente, eu não estou fazendo isso muito para inglês ver, né? Aquela coisa muito... Assim, mas dentro de mim, eu estou vivendo isso? Porque uma coisa é eu fazer aqui, para as pessoas verem. Outra coisa é, eu estou vivendo intimamente isso que eu estou tentando demonstrar para as pessoas? Aí, cada um de nós é que vai poder responder de si. Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão de nossa arrogância salvacionista, a de acreditar que a redenção das almas que amamos depende única e exclusivamente de nosso desempenho e de nossa dedicação. Sabemos o que é melhor para os outros, não sabemos? Sempre. Pesado isso, né? Acho tão interessante isso quando eu fico para mim, né? Eu pensando comigo, né? Assim, a gente sabe, a gente tem resposta, né? Encontra uma forma para a vida dos outros. Não faz, deixa de ser boba, você tem que fazer se você está errado. Assim, aí, para, tudo bem, você está arrumando, muito bom, a ideia é até brilhante, você olhando de fora, sem ter a empatia de entender se ela vai conseguir fazer aquele teu planejamento, aquele projeto, né? Tá tudo bem, maravilhoso. Aí agora pega isso, e você? Se você olhar para você, é bem provável de você estar fazendo coisas muito parecidas com a dela. Só com outros nomes, outros personagens, em outras situações. Mas você está vivendo a mesma coisa que ela. Mas para ela você consegue uma solução imediata e rápida. Mas na sua vida você não consegue colocar. E aí nós temos muito essa característica, né? De sermos salvacionistas. Temos solução ideal para todo mundo. É quase como se a gente andasse com um livro de receitas, de bolo, sabe? Que tem solução. Se é o seu problema, esse eu tenho aqui na página tal. Olha, você deve fazer assim, assado, sei o que e tal, tal. Se nós fôssemos robôs, tudo bem, era só programar, a gente fazia. Mas nós temos uma coisa chamada emoção, já ouviram falar? Sentimento, mistura com pensamento, dá um embrolho, dá uma situação difícil. E aí a nossa vida se complica. E o pior é que a gente complica a nossa vida e acha que tem a solução da vida dos outros. E aí, quando a gente vai ajudar, a gente está falando de compaixão, quando a gente vai entrar na vida do outro, a gente se coloca numa posição de salvacionista. Como se a gente pudesse, né, de fato, resolver a vida do outro. Não dá para ser assim. Uma frase aqui que eu marquei: a compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Sua e do outro. Será que a gente faz isso? Será que a gente permite que as pessoas à nossa volta, quem quer que seja, sinta de forma autêntica, pense como ela acredita que é o certo e haja como ela entende que deve ser? Compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade que move o ser fraterno a ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre as pessoas. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. Marquei isso aqui também. Mais a nossa visão de mundo se expandirá. Por que isso acontece com o ser compassivo? Porque ele respeita o outro dentro do que ele é. Ele procura entender e perceber aquela pessoa, aquele ser, com toda a sua carga de individualidade e experiência, que é única.
Cada um de nós somos obras-primas de Deus. Não tem ninguém que seja igual ao outro, nem um gênio. Então, o ser amadurecido, ele percebe isso e começa na sua relação a tentar, pelo menos, respeitar essa diferença, esse ser com a sua singularidade, esse ser único. E aí tenta, na relação, fazer uma relação de respeito, onde qualquer coisa que faça para ele é sem esperar que ele se comporte ou reaja como nós gostaríamos que ele fizesse. Porque às vezes ele não tem a condição disso, ele não entende, ele não percebe, ele não tem amadurecimento para reagir daquela forma que a gente entende que seja melhor. Isso é muito difícil, tá, gente? Não é fácil. A gente pode ter anos de estrada, a gente pode ter anos de espiritismo, ter muita leitura, mas se não tiver tocado aqui e aqui, de nada vai adiantar. Porque na hora que a gente vai viver a prática disso, a gente não consegue. A gente não consegue sentir, pensar e agir com essa verdade. A gente não consegue. A gente se separa disso. No início, quando eu falei que não estava sendo gravado, eu falei justamente dessa coisa da sociedade, do meio que a gente vive, que ele tem uma influência muito grande na nossa forma de ser, né? Alguém aqui acha que não é influenciado pelo meio que vive? Que é totalmente independente, que só faz aquilo que quer? Será? A gente se veste, a gente se coloca e se conduz muito diante do que esse meio nos propõe e, entre aspas, nos obriga a nos comportar. Já pararam para pensar quantas vezes vocês se vestiram, por mais bonitas que estivessem, elegantes e tal, mas estava dentro de um contexto social, de tempo que você estava vivendo, estava colocando como bom, correto, legal, bonito, e a gente se colocou ali? E talvez muitas dessas vezes a gente nem se sentia tão bem assim, mas a gente usava, porque a gente estava sendo valorizado, entre aspas, por aqueles que fazem parte do nosso meio. A gente vai cair de novo naquele ponto dessa coisa de sermos verdadeiros, autênticos. E só pode ser um ser compassivo esse que está mais próximo de ser uma pessoa mais verdadeira, mais autêntica. E aí a gente confunde as coisas. Quando eu falo verdadeiro e autêntico, pensa que é sair falando, dando patada em todo mundo. Não, eu sou autêntico. Eu sou verdadeiro, eu falo meio e parto. Não é isso, tá, gente? Você não sai daqui dando patada e depois, não, o cara disse que tem que ser autêntico. Eu só estou sendo autêntico, né? Não é nesse sentido. Mas é você entender a situação e se colocar. Lógico que tem situações e situações, né? E tem alguns momentos que você vai se colocar conforme o meio te permite se colocar. Em nenhum momento a autenticidade é grosseria, né? É falta de delicadeza, de sensibilidade, é justamente o contrário. É sensibilidade, essa autenticidade é delicadeza, é olhar para o outro com um pouco mais de cuidado, permitindo que o outro se expresse um pouco mais de forma mais natural. É você respirar fundo e não sair falando achando que é detentor de uma suposta verdade. É Chico que fala que bota o copo com água na boca, quando você pensa que vai falar e você pega e... Então, que a gente faça mais isso, bote mais água na boca e não engula. Oi? E não engula. E não engula, né? Engolir. Não engula. Para que a gente possa dar tempo, gente, para que as relações sejam relações mais agradáveis, leves e verdadeiras. É essa a proposta de Hamed e essa é a proposta da compaixão. E aí, a gente vive compaixão na nossa vida? E uma coisa que eu sempre alerto para a gente poder concluir é de que tudo que se fala aqui, ou pelo menos quando eu venho falar aqui, eu não coloco as coisas nesse patamar, é 8 ou 80. Eu sempre gosto muito daquela coisa assim da parábola, sabe? Que a gente é um maremoto, a gente está lá, está aqui, a gente é muito isso. Então não dá para a gente olhar isso, não, tem que ser isso e ser rígido, sabe? Não, a gente oscila mesmo, é natural, né?
A gente não vai ser compaixão pura 24 horas por dia, não dá. Não dá, a gente enlouquece. Mas a gente pode ter momentos, eu diria até de lucidez, né? Momentos de lucidez onde você vive essa compaixão. E já está muito bom, hein, gente? Ainda que no outro seja melhor nem comentar o que você vai fazer, mas que você tem esses momentos. É no conjunto, e eu sempre falo, o mais importante para a gente, que está em processo de evolução, né, espírito puro, mais importante é o conjunto da obra, gente. Não se pega nos detalhes. Né? A gente faz muito isso com o outro. A gente pega um recorte, aquilo que eu estava falando do estereótipo, né? Você pega uma pessoa e, pum, condena a pessoa por um recorte da vida. Se a gente começar a olhar a pessoa como conjunto da obra, e muito menos como recortes, a gente para de julgar. A gente fica olhando as pessoas e fica analisando a pessoa num momento, e aí a pessoa é aquilo. Não é aquilo. Nenhum de nós é o recorte. Somos muito mais. Somos milhares de recortes e que vai dar essa obra-prima que é cada um de nós. Então, que saiamos daqui hoje mais atentos a isso, a sermos mais verdadeiros conosco em primeiro lugar e que possamos ter relações mais verdadeiras, mais leves, com menos julgamento, com mais sentimento, com mais sensibilidade, percepção, exercitar um pouco mais, ainda que te desagrade um pouco, às vezes uma reação da pessoa, uma forma, você parar, dar um pouquinho de tempo, puxa o freio de mão, hoje é tudo tão veloz, né? Essas coisas, das respostas rápidas, a gente vai, aí a gente emocionalmente age assim também, a gente vai reagindo de forma acelerada, isso é muito ruim, muito ruim. Então a gente precisa puxar o freio de mão, pelo menos no campo emocional, e dar um pouquinho mais de tempo para se respirar e ver, peraí, não ficar reagindo tanto. Porque certamente, se a gente ficar nesse ritmo, a gente vai passar por cima das relações como verdadeiros tratores, destruindo tudo que está à nossa volta. E é difícil montar depois essa estrutura novamente. Tá bom? Desejo a todos muita paz, uma ótima semana, com muitos momentos de compaixão. Espero que vocês consigam exercitar muito esse momento, tá bom?